Bom, pessoal, chegamos agora ao nosso último roteiro, certo? O roteiro 13, cujo tema a ser analisado é a remessa necessária e o pedido de suspensão de segurança, certo? 2 institutos processuais, 2 artigos. Rapidamente nós falaremos sobre eles. Então, vamos ao conceito. Está aí no material. Remessa necessária, remessa ex officio ou reexame necessário, é um instituto que objetiva preservar a esfera jurídica da fazenda pública, determinando que toda sentença que julgue procedente o pedido da parte autora em face da fazenda pública deverá ser remetida ao tribunal para confirmação ou não, independentemente de as partes interpuserem recurso voluntário, certo? Então, o instituto é bastante simples, consiste numa prerrogativa da fazenda pública, quando ela tiver uma sentença que lhe seja desfavorável, certo? Ou se os embargos à execução fiscal forem julgados contrário a ela, então será cabível o reexame necessário. Ou seja, diante de uma sentença, é possível, obviamente que para a gente identificar o instituto, temos que verificar que ele é uma prerrogativa da fazenda pública. Ou seja, a remessa necessária, ela só é cabível quando a fazenda pública for derrotada, tiver uma sentença ou os embargos à execução julgados contrário a ela, certo? No todo ou em parte. Então, diante de uma decisão que lhe seja contrária, pode a fazenda pública apresentar o recurso cabível voluntariamente, certo? Mas caso, aí vamos analisar as situações, mas caso não haja a interposição do recurso pelo procurador, o advogado, do ente fazendário, mesmo assim, aquela decisão do juiz de primeiro grau será obrigatoriamente, daí o nome remessa necessária, remessa obrigatória, será obrigatoriamente submetida ao tribunal para confirmação ou alteração do julgado dado pelo juiz de primeiro grau. Em outras palavras, a decisão do juiz de primeiro grau dada contra a fazenda pública só produz efeitos no mundo jurídico depois de confirmada ou não, pelo tribunal. Então, estamos trabalhando com um duplo grau de jurisdição obrigatório. Um duplo grau de jurisdição obrigatório. Pode existir o recurso voluntário do procurador, do advogado, do ente fazendário, mas mesmo que não haja, ou tenha havido e perdido o prazo, ou tenha simplesmente não apresentado a figura recursal, obrigatoriamente aquela decisão do juiz de primeiro grau, ou seja, as sentenças, não envolve decisões interlocutórias, mas as sentenças proferidas contra a fazenda pública pelo juiz de primeiro grau, ou quando o juiz de primeiro grau julga os embargos à execução contra o ente fazendário, então há obrigatoriamente a necessidade da remessa dos autos ao tribunal para que o tribunal confirme ou não a decisão, certo? Há uma discussão doutrinária, alguns doutrinadores entendem que não é recurso, a remessa obrigatória não é recurso, porque falta a ele a característica principiológica do recurso, que é a voluntariedade, e outros doutrinadores entendem sim que se trata de um recurso, porque tem todas as premissas estabelecidas no recurso, apenas faltaria essa caracterização, mas que não ele diria a natureza jurídica do recurso, certo? Há a possibilidade sempre do tribunal, se expressa a previsão legal 496, parágrafo 3º, a remessa necessária está prevista no 496, certo? E no parágrafo 1º do 496 tem a expressa previsão do tribunal avocar os autos, caso o juiz de primeiro grau não determine o envio dos autos para o tribunal.
E há possibilidade, inclusive isso é foco de um enunciado do FPPC, o enunciado 432, tá certo? Que eu posso inclusive ter recurso parcial, ou seja, o ente fazendário recorreu de parte daquilo que a fazenda foi sucumbente e não recorreu de determinada matéria. Então essa matéria que não foi objeto de recurso se submeterá obrigatoriamente ao reexame necessário. E a pendência da remessa, ou seja, enquanto não for mandado ao tribunal e julgado pelo tribunal a remessa, então há o efeito suspensivo, ou seja, não é possível a parte iniciar a execução provisória porque está pendente de remessa, está pendente a remessa para o tribunal. Então, as hipóteses de cabimento, elas estão bem delineadas aí no artigo 496. A remessa necessária será cabível nas sentenças proferidas contra a fazenda pública, não é? Então, o 496, inciso 1, estabelece isso, seja a fazenda pública vencida no todo ou em parte, a parte que ela foi vencida dá ensejo à remessa, não é? Fazenda pública, sabemos que diz respeito, quando é parte do processo, à União Federal, os estados, os municípios, o Distrito Federal e as respectivas autarquias e fundações públicas. Então, se um desses entes faz parte do processo e tem uma sentença contra ela proferida, então vai existir a remessa necessária. Ou seja, nada mais é do que um mecanismo de proteção à própria fazenda pública, tá certo? Não é por outra razão que o tribunal ele não pode agravar a condenação do ente fazendário, não teria sentido. É você mandar a remessa ao tribunal, do tribunal piorar a derrota da fazenda pública. Não, ou mantém a decisão ou reforma em proteção à fazenda pública, a proteção aqui no sentido empírico, ou seja, de acordo com o direito, se reconhece ou não contrário à fazenda pública, certo? Então, o legislador também teve o cuidado de estabelecer algumas hipóteses em que mesmo os entes fazendários que me referi sejam derrotados, não haverá a remessa necessária. Então, isso vai estar no parágrafo 3º do artigo 496, então não será cabível a remessa necessária quando a condenação for abaixo dos tetos estabelecidos nestes parágrafos, né? Neste parágrafo. Então, para a União Federal, condenações, né, que não ultrapassem 1.000 salários mínimos, não haverá a remessa necessária. Estados e capital de estados e municípios, né, que são capitais de estado, 500 salários mínimos. Demais municípios, 100 salários mínimos. Condenação aqui, obviamente, se houver uma condenação, uma sentença condenatória, ou um proveito econômico certo e líquido, certo? Uma coisa ou outra, para que eu verifique o teto, eu tenho que verificar se o pedido está sendo dado de forma líquida, tá certo? Proveito econômico observado no julgado é líquido e certo para poder aferir. Se não for possível aferir, então tem a remessa, porque é uma prerrogativa do ente fazendário e não vai poder correr risco em relação a isso. Outra situação, é aí o parágrafo 4 do artigo 496, é quando eu tiver sentença, essa sentença for fundada em enunciados de súmula de Tribunal Superior, em acórdãos proferidos pelo STF ou STJ em julgamento de casos repetitivos, em entendimento firmado pelos tribunais em segundo grau, em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas, em incidente de assunção de competência ou entendimento coincidente com orientação vinculante firmada no âmbito administrativo do próprio ente público, certo? Nas primeiras situações, nós temos, obviamente, os precedentes vinculantes, então não teria sentido o juiz
que tem a obrigação de observar o precedente vinculante, aplica o precedente e mesmo assim tem que submeter aquela sentença ao tribunal, que não vai poder reformar a sentença porque vai ter que seguir o precedente, né? Então, aqui diz respeito, obviamente, à própria efetividade e à duração razoável do processo. Se a sentença está alinhada a um precedente vinculante, então não há possibilidade da reforma da decisão, não existirá a remessa necessária. Da mesma forma, eu tenho a possibilidade dos chefes das advocacias, o chefe, o Procurador-Geral do Estado, o Advogado-Geral da União, então ele orientar, existem orientações administrativas através de parecer ou súmula administrativa, em que ele determina, por exemplo, que o Estado de Pernambuco não recorra mais a determinada matéria. Ora, se o próprio ente estatal está manifestando de forma vinculante aos seus membros a não interesse mais em recorrer, não teria sentido determinar uma remessa para o tribunal de algo que o próprio ente público sabe que é derrotado em juízo, né? Então, isso também é mais uma ferramenta no que diz respeito à observância dos precedentes, a vontade do ente público em colaborar com a efetividade e com a duração razoável do processo. Okay? Então, um instituto bem simples, que não demanda maiores problemas. Passemos ao pedido de suspensão de segurança. Okay? O pedido de suspensão de segurança, vejam aí que eu coloquei para vocês o artigo 15 da Lei de Mandado de Segurança, fazer a leitura do artigo para poder fazer as explicações necessárias. Então, veja o que diz o caput do artigo 15 da Lei de Mandado de Segurança. Quando há requerimento de pessoa jurídica de direito público interessada ou do Ministério Público e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, o presidente do tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em decisão fundamentada, a execução da liminar e da sentença. Dessa decisão caberá agravo sem efeito suspensivo no prazo de 5 dias, que será levado a julgamento na sessão seguinte à sua interposição. Aí tem 5 parágrafos, mas que ao longo da explicação eu vou abordando sobre essas questões. Então, um conceito do pedido de suspensão de segurança, um ato postulatório sem qualquer caráter recursal, não é recurso, que tem por objetivo a suspensão dos efeitos de uma decisão judicial, sem, contudo, reformá-la ou invalidá-la, certo? Então, o que está acontecendo aqui para a gente entender o pedido de suspensão de segurança? Novamente, uma prerrogativa que é dada à Fazenda Pública, certo? Particular não tem essa possibilidade. Então, o que acontece? A Fazenda Pública tem uma decisão de caráter interlocutório ou de caráter definitivo. Aqui se aplica tanto a decisões interlocutórias como a sentenças, a acórdãos, a decisões unipessoais ou monocráticas de relator. Ou seja, eu tenho uma decisão contrária à Fazenda, tá certo? A Fazenda Pública teria que cumprir esta decisão. Ela pode, e aí uma coisa não elide a outra, as situações são concomitantes, inclusive as providências podem ser tomadas de forma concomitante. Ela pode interpor o recurso cabível contra aquela decisão, certo? Como ela pode ir ao presidente do tribunal. Veja, não é um órgão colegiado. O presidente do tribunal, que teria competência para julgar aquele recurso contra aquela decisão, vai ao presidente do tribunal e pede para ele suspender a executividade da medida, certo?
Eu não trabalho no pedido de suspensão de segurança com alegação de erro injudicando e erro improcedendo, porque não é recurso, A minha questão no pedido de suspensão de segurança é de cunho eminentemente político. Ou seja, em outras palavras, por isso que voltem lá ao dispositivo, ele fala grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e a economias públicas. Então, o argumento trabalhado pelo procurador, pelo advogado da União no pedido de suspensão de segurança é de cunho eminentemente político. De cunho jurídico, ele discute no recurso cabível contra a decisão. Mas aqui ele vai dizer, olha, senhor presidente do tribunal, suspenda essa decisão, porque o Estado vai quebrar, porque vai gerar um caos social, porque vai atentar contra a segurança nacional, vai atentar contra a segurança da coletividade, porque vai trazer uma grave violação, por exemplo, à área de saúde. Imagine aí uma decisão autorizando a greve de todos os médicos e enfermeiros do Estado. Então, as emergências vão paralisar, a população vai ficar desguarnecida, desprotegida, várias pessoas vão morrer. Então, a argumentação no pedido ao presidente do tribunal é justamente nesse sentido. Não é? Então, trata-se de uma tutela provisória de urgência, não é, contra a fazenda pública, e cabível sempre que o recurso admitido for desprovido de efeito suspensivo. Então, é uma forma, no recurso que não tem efeito suspensivo, eu posso utilizar aquelas premissas que nós já vimos, aqueles institutos que nós já vimos nos recursos específicos, e concomitantemente eu posso fazer o pedido de suspensão de segurança, que obviamente não é recurso, como eu já disse, não vai ter efeito substitutivo, não vai substituir a decisão recorrida, a decisão contra a qual, melhor dizendo, contra a qual se interpõe o pedido de suspensão. Serve o objetivo, como eu falei para vocês, então somente o quê? Retirar a executoriedade da decisão. Não se examina o mérito da controvérsia. Vejam aí a observação que eu fiz, certo? Aquilata-se apenas a ocorrência de lesão aos interesses públicos relevantes. Tá? O mérito da decisão vai ser discutido, obviamente, no recurso. Aqui é para se retirar a executoriedade da decisão, certo? Enquanto aquela decisão não transitar em julgado, ela não pode ser executada, desde que, obviamente, o presidente do tribunal tenha acolhido o pedido de suspensão de segurança. Então, vamos aos aspectos processuais aí. A legitimidade, Fazenda Pública e Juízo. Então, União, Estados, Distrito Federal, municípios, respectivas autarquias e entes a eles equiparados, como as agências reguladoras e as fundações. Aqui, visto que eu estou trabalhando com a lei específica, então entes despersonalizados também têm legitimidade, né, que também tenham legitimidade para a propositura do mandato de segurança, tem legitimidade para o pedido de suspensão de segurança, como tribunais de contas, Câmara dos Vereadores, Assembleia Legislativas, etc. Por espécie de previsão da norma, o Ministério Público, tá certo? E as concessionárias de serviço público, no exercício de atividade pública, obviamente, se houver interesse público. A competência para o julgamento do pedido de suspensão de segurança, como já disse, compete exclusivamente ao presidente do tribunal, não é do órgão colegiado, certo? O presidente do tribunal teria competência, que tem a competência para julgar o recurso contra a decisão concessiva do provimento liminar ou definitivo, que será competente para o julgamento do pedido de suspensão de segurança. Agora, contra a decisão deste presidente, porque é uma decisão unipessoal, como diz aí o parágrafo 1º, então cabe agravo interno para o colegiado ao qual o presidente é vinculado, né? Ou corte especial ou pleno, a depender da composição de cada tribunal. Então, o procedimento, uma petição endereçada ao presidente, demonstrando, né, o teor da decisão hostilizada e o dano a um ou mais interesses públicos, desses que eu já listei aí.
ordem, economia, segurança, saúde, né, que estão estabelecidos na lei. O presidente ele vai poder determinar a emenda ou complementar ou receber a petição, né? A emenda ou complementação, pode rejeitar o pedido e pronto, se entender que não há ofensa, lesão à ordem, à economia, etc. Pode determinar a intimação do autor ou do Ministério Público para se pronunciar em 72 horas, seja a parte adversária, a parte contra a qual vai ter o pedido, a suspensão de segurança, e pode, ao verificar a urgência, não é, de liminarmente conceder o pedido, sobrestando o cumprimento da decisão, certo? Como eu falei para vocês, se for deferido o pedido de suspensão de segurança, então a executoriedade daquela medida ficará suspensa até o trânsito em julgado da decisão de mérito da ação principal, certo? Isso, inclusive, tá aí, eu coloquei para vocês, objeto de súmula, vejam a súmula 626 do STF, que diz exatamente isso, certo? Então, é algo que realmente atenta contra a efetividade do processo, mas visando resguardar o interesse maior, que é o interesse público, tá? Como eu já me referi, da decisão que concede ou não o pedido de suspensão de segurança, cabe agravo interno para o plenário ou para a Corte Especial, tá? Aqui não há dobra de prazo, para recorrer dessa decisão, por força do artigo 183, parágrafo 2º, tá certo? Há a possibilidade da suspensão de várias decisões similares, porque às vezes eu tenho demandas pulverizadas, né? Imagine aí uma demanda que envolve o interesse de um número considerável de pessoas, cada um entra com a sua ação individual, então não teria sentido para cada liminar concedida ter que interpor um pedido de suspensão de segurança específico. Então, faz o pedido em uma determinada demanda, se atendido, será estendido, né, através de aditamento para todas as demandas similares. Ok? E por fim, como eu falei para vocês, não há nenhum problema na concomitância do recurso específico. Imagine uma decisão que concedeu a liminar, então o ente público, a Fazenda Pública, vai interpor o agravo do instrumento, certo? Para tentar reformar aquela decisão e vai apresentar o pedido de segurança ao presidente do tribunal para suspender a executoriedade daquela liminar diante de uma ofensa à ordem pública, segurança, saúde, etc. Os institutos convivem sem nenhum problema, inclusive está expressamente previsto no artigo 15º, parágrafo 3º da Lei de Mandado de Segurança. Okay? Então, são dois institutos bastante simples, e com isso nós, com a graça de Deus e a ajuda dos anjos, concluímos o conteúdo programático da disciplina. Certo? Então, esse é o nosso último assunto. Agradeço a todos, espero que tenham gostado. E aí, qualquer dúvida, a gente vai se falando aí, vamos nos comunicando. Tá? Um grande abraço a todos, boa sorte aí nas avaliações.